Olá, pessoas lindas! Eu sou a Cristina e esse é o canal do Sol de Barcelona. Algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo sobre a escola e a educação aqui na Espanha. Eu não tenho filhos, então para fazer esse vídeo eu tive que fazer algumas pesquisas na internet e eu também consultei a minha amiga Patrícia, que entende muito do tema. Aliás, eu já quero aproveitar e quero fazer um agradecimento público à Patrícia por ter me ajudado a montar este vídeo. Para começar, a educação é obrigatória aqui na Espanha dos 6 aos 16 anos e todas as crianças têm direito a frequentar uma escola e a receber a educação, não importa a sua condição social e econômica. Que se a criança e os seus pais estão ilegais na Espanha, essa criança tem o direito a ser matriculada na escola. Aqui na Espanha tem 3 tipos de escola. A escola pública, que é gratuita, onde os pais pagam os livros, o comedor, as atividades extraescolar e alguma outra taxa que seja pedido. Depois tem as escolas concertadas. Essas escolas são escolas privadas, na maioria religiosas, que recebem uma subvenção do governo. Por isso, elas conseguem ter uma taxa, um valor mais baixo que a escola privada. A terceira forma de escola é a escola privada, onde os pais então assumem todos os gastos escolares. Nas escolas públicas da Catalunha, o ensino é feito maioritariamente em catalão e as crianças têm 1 hora de espanhol. Portanto, se você não quer que o seu filho seja educado, alfabetizado em catalão, você tem que buscar outra comunidade autônoma para morar, onde o catalão não seja uma língua oficial. Porque aqui, meu amigo, não tem churumelas. O seu filho, na escola pública, vai ser educado em catalão. E não adianta ir lá reclamar, porque ninguém vai mudar a coisa para o seu filho. Nas escolas particulares é obrigatório que 25% do ensino seja feito em catalão. Nas escolas públicas da Catalunha, os alunos que não sabem catalão, os alunos que recém chegaram aqui na Catalunha, eles têm uma aula de acolhida, que nos primeiros meses de aula, esses alunos, eles fazem algumas horas ao dia de catalão, onde eles aprendem o básico para poder entender as aulas. Os conteúdos dos programas educativos são os mesmos nas 3 escolas, tanto na pública, como na privada, como na concertada. Todos estes conteúdos são regidos pela mesma lei de educação. Aqui na Espanha tem 4 níveis educativos. Um deles é a educação infantil, que é de 0 a 3 anos. Neste nível, os pais têm que bancar toda a educação do seu filho. A educação infantil também tem 2 níveis. Um que é o jardim de infância, de 0 a 3 anos. E o segundo é o parvulário, que vai dos 3 aos 6 anos. Nesse segundo nível, já inicia o processo de leitura, de escrita, o contato assim com alguns cálculos. Esse nível infantil é muito bom para quem está chegando de outros países, para que as crianças comecem a se relacionar com outras crianças daqui e também comecem a ter o contato com o idioma. É muito importante esse contato com o idioma, né? Porque as crianças, elas são como esponja, elas absorvem tudo muito fácil. Então vai ser nesse nível onde ela vai começar a aprender o básico, tanto do espanhol como do catalão. A educação primária obrigatória. A educação primária vai dos 6 aos 12 anos, sendo que ela tem 3 ciclos. O primeiro ciclo vai de 6 a 8 anos, o segundo de 8 a 10 e o terceiro de 10 a 12 anos. O terceiro nível é o secundário obrigatório, que vai dos 12 aos 16 anos. É conhecida como ESO. As aulas acontecem nos institutos. Ele funciona por um sistema de créditos, sendo que 65% dos créditos são obrigatórios e comum para todo mundo, e 35% dos créditos os alunos escolhem conforme a sua preferência. Isso significa que durante a ESO, os alunos podem escolher matérias optativas.
O último ciclo educacional vai dos 16 aos 18 anos e não é obrigatório. Mas se o estudante quer entrar na faculdade, ele tem que fazer esse último ciclo. Quem não quer seguir um curso universitário pode terminar nos 16 anos encerrando com o quarto de ESSO. No último ciclo, o aluno ele tem duas opções. Ele pode escolher uma formação profissional ou ele pode fazer o bachillerato. O bachillerato seria o nosso segundo grau. Como funciona o horário escolar aqui na Espanha? As aulas começam entre 8h30 e 9 e terminam entre as 4h30 e as 5 da tarde. Aí vai depender de cada escola. Tem uma parada para o almoço e aí funciona da seguinte maneira. Ou o seu filho fica comendo na escola, ou você tem que ir até a escola, pegar o seu filho, levar para casa, dar comida e trazer de volta para a escola. O aluno que fica na escola, ele tem que pagar o chamado comedor, ou seja, os pais têm que pagar o almoço para a criança. O valor é entre 6,50 e 7 euros. Quem não quer pagar o almoço pode mandar uma marmitinha e tem que pagar um valor de 2 euros, porque claro, vai ter que ter um monitor, uma pessoa responsável para esquentar essa comida, para cuidar, né, para ajudar o seu filho nesse processo. Aqui não existe merenda escolar gratuita, como no Brasil. O ano letivo vai de setembro a junho. As férias escolares de verão são de junho aí metade, final de junho também depende, até início de setembro. Depois, em dezembro, antes do Natal e depois do Ano Novo, até o dia 8 de janeiro, existe férias escolar também. Depois, na Semana Santa, tem outra semana de férias. O período de inscrição nas escolas vai de abril a junho. E funciona da seguinte forma para as escolas públicas e concertadas, que são aquelas que o governo da Catalunha gestiona. Em abril se publicam as ofertas, ou seja, quantas vagas tem em cada escola. Em maio você entra no processo para pleitear esta vaga e em junho tem a matrícula. Como você vai escolher a sua escola? Bom, a escola privada não tem problema, você vai na escola, visita a escola, se tem vaga você paga e tá tudo certo. Primeiro, se você está aqui em Barcelona durante o período de matrícula, durante o período do processo, a primeira coisa que você tem que fazer é se empadronar. O empadronamento é uma folha que atesta, que o governo, que a prefeitura atesta que você mora neste endereço. Com essa folha, você vai ao Consórcio de Educação de Barcelona para ver quais são as escolas que estão disponíveis no seu bairro. Você também não precisa ir até lá, você pode entrar no site e ver isso. Então você entra no site, busca o seu bairro e vê todas as escolas públicas e concertadas que estão disponíveis e quais delas têm vaga. Se você não sabe qual é a escola que você vai colocar o seu filho, você pode ir visitar essas escolas para conhecer a filosofia, para conhecer as instalações, para ver que público frequenta essa escola, né, para você poder decidir. As escolas estão abertas para visitação de fevereiro a março. É o chamado portas abertas. Então, antes de você ir à escola, você tem que entrar no site para ver quando é que ela vai estar com as portas abertas. E nesse dia vai ter alguém para te mostrar as instalações e para explicar como funciona a escola. Se você então foi na escola X, gostou, decidiu ficar ali, então você começa o processo. Dica importante: se você quer uma escola X, você tem que arrumar um apartamento que fique próximo dessa escola. Porque se você mora no bairro A e a escola que você quer fica no bairro B, você não vai conseguir uma vaga nessa escola. Porque aqui na Espanha as crianças são distribuídas nas escolas que estão próximas da sua moradia. Se você não está aqui quando começou todo esse processo, você vai chegar em Barcelona no meio do ano letivo ou
depois que o ano letivo já começou, por exemplo, você chega final de setembro, ou você chega início de outubro, o que vai acontecer? Você vai ter que ir até o consórcio para ver quais são as escolas que têm vaga. E neste caso, o seu filho pode ir estudar em uma escola que esteja longe da casa dele. Porque aí, quando você chega aqui e o ano letivo já começou, você não pode escolher uma escola. Você tem que colocar o seu filho aonde tiver vaga. Quais são os documentos que você vai precisar para matricular o seu filho? Se você está casado com um espanhol, uma espanhola, você precisa levar o livro de família ou qualquer outro documento que comprove a filiação. No caso, se você é brasileiro, você tem que trazer a certidão de nascimento do seu filho. Só que é o seguinte, essa certidão de nascimento não pode ser aquela lá de quando seu filho nasceu. Você tem que ir no cartório aí no Brasil e tirar uma certidão nova. E além do que, essa certidão tem que ser apostilada segundo o acordo de Haia. Tem que levar também o original e a fotocópia do documento dos pais, pode ser o passaporte nesse caso. Tem que levar o original e a fotocópia do DNI ou UNI do estudante, ou seja, o documento de identidade daqui da Espanha, o original e a fotocópia da TSI, Tarjeta Sanitária Individual das Crianças. Mesmo se o seu filho está ilegal na Espanha, ele tem direito à saúde pública. Portanto, você vai num posto de saúde do seu bairro e pede a carteirinha de saúde do seu filho. Você pode solicitar a vaga numa escola tanto presencial, ou seja, indo no consórcio de educação, ou você pode também fazer essa solicitude através da internet. Eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo o site, tanto para você ver as escolas que estão no seu bairro, como para fazer essa solicitação de vaga. Quais são os gastos que você vai ter ao matricular o seu filho numa escola pública? Primeiro você vai ter o gasto com os livros, vai ter o gasto com o chamado comedor, ou seja, com o almoço do seu filho, que aquele valor que eu falei é um valor diário. Vai ter também os gastos com atividade extraescolar ou com algum outro tipo de serviço. Eu não posso afirmar, mas eu imagino que você pode ter uns gastos em torno de 200 e poucos euros, 300 euros. As escolas aqui na Catalunha têm a AMPA. A AMPA é uma associação de pais e mestres, como tem aí no Brasil também. E as pessoas que se inscrevem na AMPA depois têm alguns descontos em relação às taxas e as coisas que tem que pagar na escola. Estando inscrito na AMPA, você também pode conseguir livros usados através de empréstimo, de troca ou de compra mesmo. E isso faz com que os livros saiam mais baratos. É isto, pessoas lindas! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele ajude você a entender como funciona o sistema escolar aqui na Espanha e na Catalunha. Eu já vi outros vídeos de pessoas explicando como é o sistema educacional em Valência e outras comunidades aqui da Espanha, e pelo que eu vi, o sistema é mais ou menos o mesmo, não muda muito. O que muda mesmo é que aqui nas escolas as crianças aprendem o catalão e o espanhol também. É isso, se você gostou do vídeo, já sabe, dá um me gusta aqui embaixo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e fica acompanhando os vídeos do Sol de Barcelona. Adeus!